Bartolomeu. Sobre o Papa Bento XVI e a família. No livro Deus e o Mundo, que não foi traduzido ainda em português, Dio e o Mundo é uma trilogia, Sal da Terra, Deus e o Mundo, Luz do Mundo. Esse livro trata de antropologia. E o jornalista Peter Zewald, alemão, perguntou a ele: por que a igreja é tão ferrenha no assunto família? Por que ela não cede e ela briga tanto pela família? E o Papa disse: porque o ser humano é nídico, é nidífero, é nidificador e às vezes é nidífugo. E a igreja precisa responder a tudo isso. Traduzindo, e o Papa traduziu depois, é nídico porque nós somos como pássaros, somos como pequenos animaizinhos. Quando nascemos, precisamos de aconchego e de ninho. Sem ele não sobreviveríamos. Precisamos do lar. É nidífero porque quando teve bom pai, boa mãe, onde quer que ele vá, ele leva a imagem do pai e da mãe que teve e o respeito por esse pai e essa mãe. Vai morar em Curitiba, vai morar em São Paulo e Rio, não vai fazer coisa errada, porque em casa tem pai e mãe e eles levam a lembrança de pai e mãe. Os pais, mesmo longe, estão com os filhos, longe da casa, mas perto do coração. Nidífero. Eles levam, como a tartaruga, leva a casa nas costas. O ser humano bem amado, que teve um lar bonito, leva os princípios de pai e mãe por toda a vida. Morre de saudade. 50 anos depois da morte do pai e da mãe, ele está lembrando o que pai e mãe disseram. Somos nidíferos. E o Papa diz mais: somos nidificadores. 97 ou 98% das pessoas são chamadas a construir ninhos. Vem o chamado ao amor, ao encontro, à perpetuação da espécie. E o que ele vai fazer? Vai tentar construir um ninho parecido do que o dos pais. A não ser que os pais tenham errado demais, os filhos não querem construir um ninho melhor do que o de pai e mãe. Já ficam felizes se for tão bom quanto o de pai e mãe. Alguns conseguem fazer melhor, quando pai e mãe erraram, mas eles são copiadores do ninho do pai e da mãe. São nidificadores, como as aves. Sai do ninho, mas vai fazer o seu parecido com aquele em que nasceu. É a evolução do ninho, que pode melhorar em alguns aspectos, mas é o mesmo ninho, é a mesma tecnologia, é a mesma mensagem. E o Papa diz: a tentação do nidífugo. Por isso que a igreja briga tanto. Muitos cansam do ninho. Descobrem que não estavam aptos para aquele lar. E são muitos os que trocam de ninho, vão fazer um ninho mais confortável, mais de acordo com o seu sentimento, e abandonam o primeiro ninho. O nidífugo abandona filho, abandona esposa ou abandona esposo e vai buscar um ninho porque aquele cansou. Em alguns casos, a pessoa é vítima do próprio ninho. Então esta precisa de mais amparo. Por isso a igreja tem a pastoral das segundas uniões. Em outros casos, o infrator, o que chutou, o que foi embora, quer um sacramento, a igreja diz: não posso dar a você, não. Porque você é nidífugo, você fugiu do seu ninho. Uma coisa é um matrimônio que termina porque não houve como ficarem juntos, incompatíveis. Outra coisa é ir embora porque o outro era mais interessante e abandonar esposa, ou esposo e filhos. Então a igreja é muito severa com o abandonador. Ela é bastante compreensiva
com o abandonado, ferido. Por isso ela hoje assume com muita seriedade a pastoral das segundas uniões. Nem sempre quando um matrimônio termina, a pessoa é culpada. E tem que pensar nela. E o Papa então conclui dizendo ao jornalista: o bem mais precioso da igreja é o casal com seus filhos. Não há outra razão pela qual a igreja lute tanto. Porque esta é a base e este será o topo da pirâmide. O casal tem que estar em tudo, porque é dali que veio todo o porquê da nossa igreja. Quem se une, quem ama,